Se isso aqui é verdade, e certamente é porque está num jornal, né? É uma fonte confiável, esse é o problema. Esse aqui é um problema. Porque a gente não pode confundir as coisas, gente, sabe? A gente não pode ser empolgado. Eu estava falando hoje sobre justiça, né? E a justiça ela tem que ser imparcial, ela tem que ser isométrica, ela não pode ter. Ela não pode. A justiça nunca pode se empolgar, entende? Por que eu estou falando isso? Vou dar um exemplo aqui. Se você, por exemplo, né? E aí eu falo sobre política e eu vejo a malandragem, a maldade das pessoas com relação a isso, tá? As pessoas são oportunistas, elas vê o que está inflamado, né, de pessoas emocionadas e elas fazem coisas assim e por você estar muito emocionado, às vezes você deixa passar por cima, tá? E isso traz um problema gigantesco para o nosso Brasil, né? Traz um problema gigantesco porque não existe um meio termo, né? Quando você sai de uma situação dessa, a gente negar uma realidade, negar uma situação que aconteceu, que é reprovável por todos, né? Conhecido mundialmente, não é uma ficção, não é uma ideia que falaram. E a gente se coloca ao lado daqueles que negam uma realidade com um propósito nefasto. Esse é o problema. A gente tem que ser muito cuidadoso com as coisas. Por exemplo, você pode discordar de Israel, né, com relação à guerra que tá tendo lá com relação contra o Hamas lá, né, entre Israel e o Hamas na Palestina? Pode, não tem problema nenhum, né? Você pode ser contra a ação política de Israel? Pode, não tem problema nenhum, né? É uma opinião sua, você deve ter pensado sobre, né, e visto sobre, né? Assim como eu acredito que você também não pode fechar os olhos e concordar com o que o Hamas fez, né? Eu já volto a falar sempre assim, terrorismo é um lixo, qualquer lugar, em qualquer instância, tá? Quem preza pela justiça não apoia terrorismo em espécie alguma e pior, denuncia, né? Ou melhor, né? Denuncia. Por quê? Mostra rejeição. Porque o silêncio é concordância. Então, se eu falar, eu falo, Israel não presta, muito bem, mas eu não falo do Hamas, eu estou sendo injusto e eu tô deixando no oculto essa desgraça acontecer, né? Coisa que nem os próprios muçulmanos no mundo, né? Eles concordam com isso, né? Apesar de que tem muitos que concordam, né? E por uma ideia assim e tal. E também cada um pensa o que quer, mas é reprovável porque suja a maioria dos que não são. Né? Os radicais, os terroristas sujam a imagem daqueles que não são. Né? Como se eu dissesse, por exemplo, todo árabe é terrorista. Olha, eu já vi isso aí me dá arrepios ouvir isso aí. Né? Primeiro que a pessoa não sabe que nem todo árabe é muçulmano e também a pessoa não pensa que nem todo muçulmano ele é terrorista. Entende? A gente tem que saber separar as coisas e fazer justiça, gente. A gente tem que ser justo e para isso tem que ter pouca empolgação. Né? Então, assim como você pode ser contra Israel, contra as ações de Israel, não tem problema, é sua opinião.